Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que na verdade quem me inspirou foi um casal de amigos que trouxeram uma pergunta para mim. Eu achei relevante e interessante e gostaria até de compartilhar com todos como lidar com essa situação que eles trouxeram. E a pergunta deles foi relacionada a como lidar com uma situação de irritação e nervoso no trânsito. Eu já confessei em alguns vídeos, em algumas lives, que eu realmente era uma pessoa descontrolada no trânsito. Literalmente. Só de estar no carro, na rua, se alguém desrespeitasse as leis ou alguém atravessasse fora da faixa, se alguém me fechasse, se alguém estivesse lento, eu já buzinava, gritava, berrava, xingava, eu queria fazer a mesma coisa, queria bater, enfim. Era realmente uma falta total de controle, né? E correndo risco para a minha vida e também para as pessoas ao meu redor. Mas quando a gente entra nesse alto estado de emoção, a gente perde realmente o controle, né? Nosso reptiliano, né, ele entra em ação de luta ou fuga e a gente realmente perde o controle consciente daquilo que a gente faz. A gente só se vai dar conta depois que passou toda a situação, né? Então aqui nesse vídeo eu gostaria de compartilhar algumas dicas de como lidar com isso por todo esse desenvolvimento que eu pratiquei, né, dos estudos, que eu busquei, tanto na PNL como todas as outras metodologias, ferramentas que hoje eu utilizo, inclusive no meu dia a dia, certo? A primeira que eu gostaria de explicar é, existe um pressuposto da PNL que fala, todo comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo que o efeito desse comportamento seja negativo, como uma raiva, como uma irritação, como um nervoso, a intenção inicial ela é positiva. E por que ela é positiva? Porque existe uma intenção, muitas vezes, de me proteger de algum risco ou ameaça, ou de me precaver de alguma situação que eu estou imaginando ou pressupondo que vai acontecer. Ou, inclusive, de defender valores e crenças que são, inclusive, muitas vezes inconscientes. Essa intenção positiva é realmente inconsciente, na maioria das vezes. Entender isso é o primeiro passo para começar a perceber qual é a causa raiz, qual que é o gatilho, qual é o estímulo que gerou esse comportamento de raiva, de irritação, de estresse, né? Como é que a gente faz isso para entender a intenção positiva se você não tiver algum practitioner do teu lado? Normalmente você não vai fazer essa pergunta quando você está no estado de pico emocional, de nervoso ou irritação ou raiva. Na verdade, você vai fazer isso numa reflexão, num momento de reflexão. No momento em que você está principalmente em atenção plena. Por exemplo, eu gosto de fazer as minhas reflexões quando eu estou no banheiro, né, tomando um banho, porque aquilo me relaxa e eu consigo ter mais facilidade de pensamentos que estão livres de julgamentos, que estão livres de autocrítica. Então, sei lá, quando eu estou caminhando na rua, quando eu estou correndo também. Então, são momentos em que a gente pode ter, por menor que seja o tempo, mas um momento de reflexão. Nesses momentos você faz a pergunta, qual é a intenção deste comportamento de raiva quando eu estou no trânsito? O que eu ganho realmente com este comportamento? Qual o benefício deste comportamento? Qual o sentido deste nervoso, desta raiva? Muitas vezes a raiva é um comportamento por uma intenção de querer expressar alguma emoção. O nervoso, muitas vezes também, além de querer expressar uma emoção, é querer defender alguma crença ou valor. Ou uma irritação, pode ser também, eu querendo me prevenir, me precaver de algo que já aconteceu. Por exemplo, se em algum momento, quando criança, eu fui ignorado, então às vezes eu vou gerar uma raiva, uma irritação para demonstrar, para alguém perceber que eu existo.
porque às vezes quando alguém faz alguma coisa que está fora das regras, ao meu ver, isso pode me parecer que eu estou sendo ignorado. Ou seja, além de desrespeitar a mim, eu tenho a impressão que a pessoa está me ignorando ou debochando. Então, quando ativa essa percepção, ele vai estimular essa mesma sensação, né, de irritação, de raiva, de nervoso. Ok? Então, perceba que existe uma intenção positiva para gerar esse comportamento. Quando você descobrir isso, é o primeiro passo para você ressignificar. Porque aí você traz para a consciência aquilo que está gerando esse comportamento. E se você sabe que é isso, começa a trabalhar essa intenção. De que outra maneira você pode se expressar, que não seja através da raiva, ok? Ou através do nervoso, da irritação. E aí eu tenho um vídeo só sobre ressignificação, depois corre lá, tem um outro vídeo só sobre ressignificação que você pode utilizar. O outro ponto também muito importante, que é um pressuposto, já tenho também um vídeo só sobre isso, é mapa no território. Quando a gente pressupõe, ou a gente começa a julgar que a pessoa está desrespeitando, que a pessoa está sendo injusta, ou que a pessoa está fazendo algo de errado, eu estou, inclusive, querendo replicar tudo aquilo que eu tenho de crenças, memórias e valores na outra pessoa. Só que, infelizmente, nenhum indivíduo tem o mesmo mapa. Por mais que a gente viva sobre a mesma religião, sobre a mesma comunidade, a mesma cultura, as mesmas tradições, mesmo governo, mesma política, ainda assim nós podemos ter percepções diferentes sobre o que é bom, o que é ruim. Então, quando a gente julga, o que a gente está fazendo? Está julgando com base naquilo que eu acredito do que é respeito, do que é correto, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Só que na outra pessoa, não necessariamente isso é espelhado. Então, quando você julga algo que não vai ter a réplica, a sincronia disso. E é por isso que entra em conflito. Correto? Quanto menos você julgar, melhor, porque você vai minimizar o estímulo dessa irritação de querer expor aquilo que você quer, de defender suas regras internas, suas crenças, seus valores. Ok? Então, mapa no território também é uma outra forma de você começar a ser mais flexível em suportar aquilo que muitas vezes outras pessoas fazem, mas que não necessariamente para as outras pessoas é tão importante. Uma forma que a Regina, minha esposa, ela utilizava, sem conhecer PNL naquela época, era até uma forma de ressignificação, inclusive. Ela falava assim, como seria se você pensasse que naquele outro carro, né, se aquele carro estivesse lento, né, na minha frente, como seria se você pensasse que fosse o meu pai ou o seu pai, né? Enfim, se fosse o meu pai ou o meu sogro naquele volante. Eles são mais idosos, então eu ia ter um pouco mais de flexibilidade de aceitar que poderia ser, né, essa hipótese. E se eu forçasse um pouco mais a minha imaginação, eu vou começar a diminuir essa intensidade de querer demonstrar alguma coisa de desrespeito. Ela falava também uma outra coisa. E se você imaginasse que naquele outro carro tem uma pessoa que está super preocupada indo para o hospital por alguma emergência? Né? Também, se eu começo a forçar a minha imaginação, eu começo a diminuir a intensidade daquela irritação, porque me sobe um outro valor importante para mim, que é ajudar as pessoas. Então, aquilo compensa o outro valor que eu estou querendo defender, o respeito ao próximo. Entendeu? Então, é uma forma de hackear a mente? Sim, porque no final das contas você é responsável pelos seus comportamentos e é uma escolha. Porque você não vai conseguir mudar o mundo, mas certamente você pode mudar como você percebe o mundo.
E a partir disso, diminuir aquilo que muitas vezes faz você sofrer. E quem vai sofrer vai ser você, não serão as outras pessoas. E o pior é que o seu sofrimento pode refletir nas pessoas ao seu redor. Então, quanto mais você conseguir ter ferramentas para diminuir, para minimizar esses estímulos, melhor para você e para as pessoas ao seu redor. Tá? A terceira dica que eu dou é a dissociação. Quando a gente tem um estado emocional de pico, de qualquer estado emocional negativo principalmente, né? De tristeza, de dor, de raiva, de nervoso, quando a gente entra nesse estado, é o que eu falei, nosso cérebro entra em processo de luta ou fuga e a gente perde o controle consciente daquilo que está acontecendo, certo? Então, uma das maneiras, uma das técnicas da PNL que a gente utiliza é a dissociação. Tem um vídeo que fala sobre isso, procura lá. Mas uma técnica simples que você utiliza para desvincular o estado emocional para que você tenha um raciocínio consciente daquilo que está acontecendo. Tá? E como é que a gente faz isso? É como se você saísse do corpo mesmo, imaginando você sair do corpo. Uma técnica simples que você pode utilizar quando você está no trânsito é: imagina você na calçada, naquele momento que você está passando aquele estresse, aquele nervoso, está subindo lá. Imagina você na calçada. E da calçada, se vendo em terceira pessoa dentro do carro. E aí lá da calçada você começa a imaginar: nossa, mas que bobagem, essa pessoa está gritando lá dentro, né? Mas que palhaçada, né? E que cara desequilibrado. Então você começa a se perceber de uma outra perspectiva, fora do seu estado emocional, das sensações, pelo menos viscerais daquilo. Você consegue imaginar coisas, inclusive, que está influenciando apenas a pessoa que está naquele volante. E que todo o contexto, todo o ambiente ao redor não vai mudar porque essa pessoa está gritando, ou berrando, ou buzinando. Né? E quantas vezes você não está na calçada e aí você percebe uma pessoa no carro gritando, berrando e buzinando e você fala: nossa, que desequilibrado. Então faça isso com você. Imagina você na calçada, neste momento que você estiver passando por essa irritação, falando a mesma coisa. Provavelmente você vai conseguir ter mais raciocínio para ter decisões mais assertivas e minimizar esse estado emocional, certo? Inclusive, pode ativar um outro valor de reconhecimento e aí você pode até realmente diminuir completamente aquele estado emocional que te faz sofrer, certo? Obviamente que isso eu estou falando de situações para entender esse comportamento que muitas vezes tem efeito negativo, certo? O neurosismo, a irritação, né? A raiva. Mas é importante também você utilizar técnicas para prevenir. Porque se você entra no carro com seu copo cheio já de preocupações, de irritações fora do cenário de trânsito, ou seja, no seu dia a dia, então quando você entra no carro, você já está no transbordo. E aí qualquer coisinha realmente vai transbordar a sua irritação, a sua raiva. Então, como seria se você pudesse praticar exercícios para diminuir esse copo de irritações e preocupações e nervoso, né, para que você tenha mais margem de válvula de escape? Como é que você faz isso? Utiliza exercícios de gratidão, utiliza mindfulness, utiliza estado de flow. O que é estado de flow? É você começar a praticar coisas que dão mais prazer e que autofoco, né, que vai te dar mais satisfação. Então, sei lá, qualquer atividade, seja ir pescar, cantar, dançar, praticar um esporte, aprender algo que te deixa feliz. Isso vai começar a criar mais, obviamente, dopamina, ocitocina, serotonina, mas pelo menos isso vai ser um reforço para te prevenir de qualquer outra coisa te afetar. Você vai começar a se blindar disso. Então é importante você utilizar esses exercícios porque é algo que você tem condições de praticar por você mesmo a qualquer momento. Então, e é uma prevenção.
E quanto mais você puder utilizar dessas técnicas, dessas ferramentas, melhor será em qualquer situação. Não precisa ser nem ser no trânsito, né? No seu lado profissional, na família, vai te ajudar bastante também. Tudo bem? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.